Queridos, nós vamos conversar, meditar na palavra de Deus, e o texto básico é 1ª carta de Paulo aos Coríntios. No capítulo 12, ele começa falando da ação do Espírito Santo na vida da igreja, capacitando os discípulos a servirem ao Senhor com dedicação, com alegria e com eficácia. Vai falar que Deus é aquele que nos chama, Deus é aquele que faz de nós seu povo, nós exercemos uma só fé, somos visitados, conduzidos por um só Espírito, o Espírito de Deus, que vem na nossa vida para nos tornar produtivos no seu reino, na sua obra. E depois ele vai falar, depois de mencionar sobre dons de Deus, a vida dos seus filhos, vai falar sobre a igreja como um organismo vivo. E nós queremos meditar nessa noite no tema comunhão, que é promovendo a comunhão dos santos. A igreja é chamada de grupo de santos, e o propósito de Deus, de nos fazer um só corpo, um só povo, é fazer com que vivamos essa comunhão, ter em comum, no partilhar da vida, no exercício da fé, no serviço que prestamos ao Senhor, a sua seara como igreja, como povo seu. Então, esse é o texto, carta de Paulo aos Coríntios, a 1ª carta, capítulo 12, eu vou ler, os irmãos vão acompanhar, do verso 12 também, só que até o versículo 27. Carta de Paulo aos Coríntios 12, verso 12 a 27, a vida orgânica da igreja. A igreja como um organismo vivo, como um corpo. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos foi dado a beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esse damos muito mais honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com eles. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. Irmãos, nós somos conhecidos como cristãos, e por ser conhecidos como cristãos, é esperado de nós o que a Bíblia chama, e o que nós estamos chamando e lembrando aqui aos irmãos e às irmãs nessa noite, de comunhão. Um texto da palavra de Deus, de João capítulo 13, verso 35, quando percebemos que a igreja de Cristo tem que ser conhecida pela sua comunhão, pelo seu partilhar da vida. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, disse Jesus, se vos amardes uns aos outros. Comunhão que vai exigir aí esse amor grandioso. E vemos então que é responsabilidade nossa partilhar, viver e ter
essa comunhão uns com os outros na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10. Primeiro capítulo dessa mesma carta que lemos: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos a mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Então, são expressões bíblicas que fortalecem as verdades do texto que nós lemos, quando chama a igreja, chama o discípulo de Cristo, o homem, a mulher, a criança, o adolescente, o casal, né, e a sua família, para viver e promover o que nós chamamos da comunhão dos santos, do partilhar da vida, do somar nas tarefas, nas ações, nos trabalhos da seara do nosso Deus. Eu quero então, olhando para esse texto e outros textos da palavra de Deus, fortalecer, né, a necessidade de trabalharmos e de que, como membro do corpo, como discípulo de Cristo, como membro da igreja, através da ação, da capacitação do Espírito Santo de Deus, na certeza de que temos dons e talentos para exercer, tarefas para realizar, uma diversidade delas, que possamos fazer com o propósito de promover a comunhão dos santos, tá bom? Vamos lá, Nath, você tem que mudar a primeira tela, que aí eu consigo mudar o restante aqui. Acho que tem sido assim. Isso mesmo, obrigado. Então é preciso reconhecer que a igreja é formada, né? Formada por pessoas diferentes. Texto, Paulo está fortalecendo tudo aquilo que nos une, mas ele não deixa de levar em conta, né, aquilo que pode gerar a nossa divisão, que é a nossa diferença. Às vezes nós olhamos para as pessoas, avaliamos as pessoas, e percebemos que as pessoas são diferentes da gente. E achamos então que esse é o nosso grande problema na igreja. Porque eu venho de uma criação diferente, eu venho de uma formação diferente, eu venho de uma cidade diferente. Às vezes viemos de países diferentes, né? O apóstolo Paulo chega a dizer: agora não há mais judeu e grego, não há mais escravo e livre, não há mais rico e pobre, não há mais aqueles que são letrados, estudados, com títulos na parede, e aqueles que ainda não aprenderam a ler e escrever. Não quer dizer que não existam pessoas diferentes, ele está identificando os grupos e as diferenças no grupo de pessoas. E às vezes nós achamos que o fato dele ser diferente de mim, dela ser diferente, dela ver as coisas de forma diferente, dele reagir de maneira diferente com a qual eu reajo, dependendo das circunstâncias, é o nosso grande problema. Porque eu começo a achar que nós não vamos poder caminhar junto. A Bíblia, a palavra de Deus, nos desafia a fazer e a viver diferente. Ver no outro, né, aquilo que Deus trouxe para me completar. Ver no meu irmão que é diferente de mim, na minha irmã que veio de um contexto diferente do meu, que tem pensamentos diferentes de mim, mas que tem o mesmo Deus, tem a mesma fé, recebeu o mesmo batismo, foi comprado pelo mesmo sangue, foi inserido no mesmo caminho de verdade de vida que está em Cristo, aquele que pode somar comigo, aquele que pode cooperar comigo nas ações, nas tarefas, no trabalho de, como discípulo de Cristo, fazer discípulos de todas as nações. De como discípulo de Cristo poder edificar o meu irmão e ser edificado por ele, por ela, fazendo aquilo que Deus me deu, mas também recebendo aquilo que Deus traz para a minha vida, a partir da vida dele, a partir da vida dela. Então há esse reconhecimento que precisa existir quando eu entendo que eu tenho que promover comunhão. Comunhão não vai acontecer por sermos iguais, por termos o mesmo pensamento, por tratarmos as coisas, as pessoas do mesmo jeito. A nossa união está na nossa fé em Cristo. Está na graça de Deus que alcançou a todos nós da mesma maneira. Está no agir do Espírito Santo que faz de nós instrumentos que aqui Paulo chama de membros do corpo,
que tem funções a estabelecer, que tem funções a realizar, e que vai realizá-la conforme Deus já determinou, porque colocou cada membro no corpo conforme lhe prouver, conforme ao seu desejo, à sua vontade, mas entendendo de que vamos trabalhar juntos, apesar de sermos diferentes. E é importante ser pessoas diferentes, porque a diferença me dá a certeza que tem diferentes dons, diferentes talentos, diferentes habilidades, diferentes formas e maneiras de tratar alguns problemas, alguns desafios, de enfrentar algumas lutas, de passar por algumas aflições ou tribulações, porque naquilo que eu sou fraco, há algum irmão aqui que é forte, e naquilo que ele é fraco, quem sabe eu posso ajudá-lo com a força que vem do Senhor, na experiência de vida que Deus já me deu, e assim a gente vai compartilhando, né, as nossas lutas, os nossos acertos, as nossas virtudes, os nossos dons, os nossos talentos, vamos passando pela vida juntos, e vamos chorando com os que choram, e vamos também nos alegrando com aqueles que se alegram. Então, uma diversidade de raças, de etnias, que hoje pertence a um povo de exclusividade de Deus, a quem Deus chama de nação santa, povo de exclusividade de Deus, nação santa, raça eleita. Então não importa para Deus, irmãos, se eu sou diferente de você, se eu vim de uma família diferente, o que Deus vê em mim, na diversidade de cultura, na diversidade de gosto, na diversidade de dom e talento, é que Ele não faz acepção de pessoas. O Evangelho de Cristo é o Evangelho para todos os homens, para todas as mulheres, para todas as crianças, para todos os povos, em todo o tempo. Quanto tempo já avançou? Quanto já mudou, né, o pensamento social? O quanto já desenvolveu a tecnologia, a ciência? Então, muitas coisas foram mudando no decurso do tempo, no decurso da história, né? Mas Deus continua amando a todo ser humano, porque Ele vê no ser humano a ovelha que não tem pastor, que precisa de cuidado, que precisa de perdão, que precisa de salvação, que precisa de socorro, que precisa de auxílio. Não há preconceito em Deus, embora exista preconceito em nós. Às vezes nós achamos que o Evangelho é só para nós, e que as coisas de Deus, né, os cultos, a adoração, a reunião de oração, o encontro da mulher, o encontro do homem, o encontro da mocidade, né, é feito só para a gente assim, bonitinha, cheirosinha, como nós somos, bem arrumadinhos, bem formados, bem letrados, né? Mas não é isso que a gente vê na igreja de Cristo. Nós vemos que o Evangelho é para todos, é para escravo e é para livre, é para gente bonita e é para gente feia também, embora para Deus não há ninguém feio, sempre todo mundo é bonito, porque é feito à imagem, é feito à semelhança de Deus. Mas nós, às vezes, não julgamos assim. E quando nós não olhamos para o nosso irmão como aquele que foi alvo da graça de Deus, em favor de quem o Senhor pagou o mesmo preço que pagou pela minha vida, pela minha alma, às vezes eu coloco barreiras, eu coloco empecilhos, eu crio obstáculos, para que eu tenha uma comunhão real com ele ou com ela, para que ele possa se juntar a mim no propósito de serviço à causa do Evangelho, e ao exercício da fé. Essas coisas, irmãos, de acepção de pessoas, de olhar para a diferença, de ver na diferença o obstáculo, dificuldade, para caminhar junto, são coisas humanas, coisas do ser humano. Mas Paulo está dizendo à igreja lá em Corinto, não são coisas de Deus, porque na igreja de Corinto havia divisões entre eles, divisões de grupos, alguns que se diziam de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefa, que é Pedro, outros que diziam de Cristo. São grupos que foram formados, e dependente da maneira como eles iam formando o grupo, eles iam se aliando de acordo com o que eles achavam as coisas que lhes aproximavam, eram coisas que eles achavam que era semelhante, naquilo que eles pensavam, naquilo que eles acreditavam, naquilo que eles queriam, naquilo que eles gostavam. E o apóstolo Paulo está tratando esse partidarismo na igreja, porque ele sabe que a igreja como um todo, da criança menorzinho, o bebê, até o ancião mais idoso, deve viver e deve promover o quê? Comunhão, ter em comum. Divisão
ou dividir a vida, participar junto dos momentos, somar na adoração, somar no culto, somar no evangelismo, somar no serviço, somar na glorificação do nome de Deus, ajudar e ser ajudado, socorrer e ser socorrido, reconhecer o valor, né, e ver o seu valor reconhecido. Deus está trabalhando essas coisas no coração da igreja de Corinto, através da vida de Paulo, na carta que ele escreve para orientá-los, para corrigi-los, e para colocá-los no caminho, não só da vivência da comunhão, mas no caminho de quê? Da promoção da comunhão. O que Paulo está querendo dizer, quando ele começa a dizer que nós temos que reconhecer que há uma diferença muito grande de etnias, de pessoas, de dons, de talentos, de gosto, na vida da igreja, ele está dizendo, você tem que quebrar todas as barreiras, que faz com que você possa ter um certo receio, né, de ter um convívio mais próximo, de ter um partilhar de vida mais próximo, daqueles que são diferentes de você, porque a diferença pode ser o grande desafio, mas não pode ser a nossa dificuldade de viver a comunhão que Deus quer que a sua igreja viva, porque ela é formada de pessoas diferentes, e o principal que Paulo está querendo levantar é a última expressão aí dessa tela, não há no coração de Deus acepção de pessoas, ele olha todo ser humano, ele enxerga como pecadores, pecadores que precisam da sua graça, que precisam do seu perdão, que precisam da salvação que ele providenciou em Cristo, ele olha como ovelhas que precisam de cuidado, para que possam ser colocadas no caminho que leva à presença de Deus. Então todos são olhados e são iguais aos olhos de Deus, todos são alvos da mesma graça, em favor de todas as vidas, ele pagou o mesmo preço, o alto preço do sangue de Cristo, derramado na cruz do Calvário, para fazer desse povo, dessa pessoa, seu filho, sua filha, seu servo, sua serva, cidadã dos céus. Então, quando nós olhamos a diferença, nós temos que entender que nós estamos olhando diferente de Deus, se olhamos com preconceito, se olhamos como dificuldade, se olhamos, né, como algo que gera em nós alguma barreira, né, para nos aproximar, para compartilhar a fé, para conviver a fé, para unir as nossas forças, os nossos dons nas tarefas e no propósito de viver para a glória de Deus. A igreja é um corpo, ele quer exemplificar a questão da comunhão, então ele usa esse elemento, né, tão precioso, tão rico em membros e em funções estipuladas, determinadas para cada membro, e na importância de cada membro para o corpo humano. Corpo humano, feito à imagem e semelhança de Deus. Façamos a nossa imagem e semelhança. Somos muitos membros no corpo. Alguns membros nós conseguimos identificar muito fácil, braços, pernas, orelha, olho, boca, nariz. Sabemos que temos um coração, sabemos que temos um pulmão. Agora há outros membros que também são importantes, que nós não sabemos, que nós não conhecemos, mas os médicos conhecem, quem estudou medicina se aprofunda um pouco mais, que tem igual ou maior importância no seu funcionamento, no seu posicionamento junto ao corpo, e que a gente só vai descobrir que dia? O dia que ele estiver falhando, o dia que ele não estiver exercendo bem a sua função, e aí a gente vai perceber e vai descobrir, mas esse membro existe? Mas esse membro é tão importante assim, é ele que está falhando, ele que precisa de cuidado, o que eu posso fazer para restabelecer esse membro? Porque todo mundo que está doente quer que o seu corpo fique saudável, vai fazer o tratamento, vai tomar o remédio, vai fazer a cirurgia, vai ver, né, vai passar pelo processo todo aí, deixar a medicina mexer, vai gerar as mudanças na alimentação, vai gerar as mudanças no comportamento, para quê? Para restabelecer esse membro. Então o apóstolo Paulo, ele usa essa figura do corpo humano, que é formado por tantos membros, muitos membros, e cujos membros não têm a mesma função, para ajudar a gente a entender o que é a igreja, e como a gente pode promover a comunhão fraterna, e como a gente deve viver. Então somos também
membros muitos com funções diferentes e específicas. Cada membro tem a sua função específica. Ele está falando, assim é a igreja. Assim é o corpo de Cristo, que recebe o comando de Cristo, o Senhor da igreja, mas que precisa entender de que ela, de fato, ele não é formado por um membro só. E que um membro não tem uma importância maior do que o outro. Porque as funções são diferentes, as funções são específicas, e há muitos membros e muitas funções, e representa o que? O chamado de Deus e o dom que Deus estabelece para cada membro do corpo exercer. Então, o que é a igreja, né? O que é o reino de Deus? É um grupo de membros, de pessoas, chamados também de corpo de Cristo, ou de igreja, alcançados, comprados pelo alto preço do sangue de Cristo e da vida que Ele deu, para exercermos agora a missão que Deus nos confia, no reino que é dele, como filhos e servos dele que somos. Então a igreja, ela tem muitas ações, ela cuida do pobre, do necessitado, ela cuida da intercessão, ela cuida da pregação da palavra, ela cuida da formação de novos discípulos, ela cuida do cuidado do templo, ela cuida do cuidado do culto, ela tem no culto o momento da adoração, o momento de cânticos, e quando Deus estabeleceu Israel, já estabeleceu os levitas, né, para cuidar. Ela cuida do sacerdócio da igreja, dos rituais, né, da adoração, que nos levam à presença de Deus, que manifestam graça de Deus na nossa vida. Então ele foi estabelecendo funções, estabelecendo trabalho, estabelecendo tarefas, para a igreja exercer, para a igreja cumprir, dentro do reino de Deus, dentro do propósito que Deus tem. E aí ele foi levantando pessoas, e quando ele levanta pessoas, ele estabelece dons, e nenhum membro da igreja, nenhum membro do corpo, é um membro sem valor, é um membro sem função, é um membro sem dom, é um membro que, se foi chamado por Deus, tem uma tarefa para realizar, tem um dom específico para exercer. Ninguém foi chamado por Deus apenas para assistir, no aspecto de ser um espectador, que vem ao culto, que se assenta só aos bancos, que sai dali, não tem missão, não tem tarefa, não tem nada para realizar. Todos nós somos chamados para sermos membros do corpo e para termos funções junto ao corpo. Na diversidade de pessoas, porque há uma diversidade de tarefas. Eu não posso fazer tudo, você não poderia fazer tudo. Eu não posso cumprir todas as tarefas. Eu não posso cumprir essa missão que Deus dá à igreja sozinho. Como o olho não pode ser corpo sendo só olho. Ele é apenas um membro do corpo, ele é o olho. Se você encontrar, né, uma mão andando por aí, como a família Adas, né, tem lá a mãozinha, não tem? Você não vai dizer que está ali um corpo, você vai dizer o quê? Tem ali uma mão. É um membro do corpo só. Então, o corpo, ele não é formado por um membro. Isso nos leva a pensar o quê? Que eu não posso desprezar nenhum membro do corpo, porque ele faz parte do corpo comigo. E se ele começar a falhar na sua função, eu vou padecer também em razão da falha, da enfermidade, da dor, do sofrimento que aquele membro está passando e está causando em todo o corpo. A gente começa a perceber isso quando a gente tem uma unhazinha encravada, né? Ou quando você começa a mexer demais nas unhas dos pés ou das mãos, e de repente você tira um bifezinho lá, você começa a perceber que aquela coisinha, quando você calça o sapato, quando você tem que andar, né? Quando você vai ter que botar sua sandália, que está apertando, e vir para a igreja, você vai perceber o quanto aquele membro gera sofrimento para você, uma coisinha pequenininha, que está doente, que está danificado, que está ferido. Então, o apóstolo Paulo quer que a gente pense na igreja como um organismo vivo, um corpo de Cristo, muitos membros, com funções que são importantes, porque um membro só não forma corpo nenhum, mas são muitos, e cada um, de fato, representa o chamado e o dom que de Deus recebeu. Acho que não está mudando aqui, Nath. Muda a primeira, que aí eu vou mudando aqui. No corpo,
muitos membros, né? Onde uns auxiliam os outros. Aí quem tem que dar aula para vocês aí é o doutor Fábio, a doutora Cíntia, o doutor Eduardo que está aqui, posso passar para eles podem informar aí com mais competência. Mas há muitos membros do corpo que quando um está doente vai auxiliar o outro, vai socorrer o outro, vai se sacrificar em favor do outro, para que ele possa se restabelecer, para que ele possa ser aliviado na sua função por um tempo, para que ele possa descansar, para que ele possa se recuperar e depois possa retomar o seu trabalho. Paulo está pensando nisso, está dizendo, irmãos, nós somos uma igreja, nós somos um organismo vivo. O organismo vivo, com o tempo ele se desgasta, com o tempo ele se fere, com o tempo ele se torna enfermo. O nosso corpo, ele não está sempre saudável. Agora nós estamos com a Thalita lá, né, enferma, pegou dengue. Está sentindo dor no corpo todo, já teve febre. Está cuidando, está tomando a medicação certa, está fazendo o descanso, está fazendo o repouso, está buscando as ações clínicas para recuperar. Ela precisa desse tempo, o corpo, o organismo dela precisa disso, para retomar a força, para a enfermidade passar, para os sintomas ir embora. Nós temos que imaginar isso aí, porque nós vemos os irmãos na igreja, vemos as irmãs, vemos os irmãos trabalhando, vemos as irmãs trabalhando, se dedicando, se empenhando, daqui a pouco elas se afastam um pouco. Por quê? Estão cansados, estão feridos, estão machucados, estão enfermos, estão precisando de cuidado. Somos muitos membros. Às vezes foram desonrados nas suas tarefas, nas suas ações, no seu dom, no seu serviço à causa do Evangelho. Porque às vezes nós olhamos, né, e achamos que elas nunca vão se cansar, que elas nunca vão ficar enfermas, que elas nunca vão passar por tempo difícil, tão difícil, que vão ter dificuldade até de orar. Mas a Bíblia fala que a gente vai ter, né? Hoje nós lemos o texto de abertura falando como é preciosa a comunhão dos santos. Porque quando eu estou fraco, meu irmão me fortalece. Quando eu não estou conseguindo orar, ele ora por mim, intercede em meu favor. Quando eu estou achando a carga muito pesada, ela se encosta do meu lado para me ajudar a carregar, ou para me dar ânimo, para me dar força, para dizer que eu não estou sozinho. Uma forma de honrar, né, o meu serviço, a minha presença no corpo de Cristo. Então, a igreja, meus queridos, é um corpo de Cristo. Somos todos igualmente importantes, por isso precisamos cuidar muito bem uns dos outros. A igreja, cuidamos uns dos outros. E se você não cuidar bem daquele membro que está doente, o que acontece? Ele morre. E dependendo da importância dele no corpo, você também vai morrer. A igreja toda vai morrer. Então nós temos que pensar isso. Paulo está dizendo isso. Olha, não é porque ele não é olho, é diferente de mim, ele não é boca, que ele não é importante. E não é porque que ele é coração, que ele é muito importante ou não. Os membros são distribuídos de acordo com a vontade de Deus, mas cada um tem o seu valor, tem a sua importância, porque todo membro é importante, até aqueles que às vezes são menos honrados, para Deus vão receber muita honra. E aqueles que eu acho que são pouco importantes, quando eu for perceber a necessidade que ele faz, quando ele estiver doente, quando ele estiver aflito, quando ele estiver falhando, eu vou ver a importância que existe no bom funcionamento dele para mim. Então, o Paulo vai chamar a igreja para cuidar uns dos outros, para estar atento, não só aquilo que aquele membro tem feito de bom, não só a força que ele tem, a sua virtude, o seu destemor, a sua coragem, a sua prontidão para ir, para fazer, mas perceber quando ele está fraco, quando ele está enfermo, quando ele está desanimado, quando ele está precisando de cuidados. E aí Paulo vai dizer isso, uma igreja que promove comunhão, é uma igreja onde uns cuidam dos outros. E aí eu levantei algumas coisas aqui, quando comecei a pensar nessa possibilidade. Cuidamos porque precisamos uns dos outros. Não pode dizer a mão, porque você não é
Mão, né? Eu não preciso de você. A mão não pode dizer os pés, né? Não preciso de vós. Então é um entendimento que Paulo está trazendo, irmãos, para que seja promovida a comunhão fraterna, o convívio, compartilhar da vida, das dores, das lutas, dos acertos, das virtudes, das colheitas, das alegrias, das tristezas, que nós precisamos olhar para a igreja de Cristo e pensar, cuidamos, porque precisamos uns dos outros. É assim que a Bíblia nos faz pensar com respeito ao nosso cônjuge. Por que nós temos que cuidar do nosso cônjuge? Porque ele é parte da nossa vida. Eu e a Lalá deixamos de ser dois, nos tornamos um. Quando ela está triste, a tristeza vai esbarrar em mim. Quando ela está alegre, se sentindo honrada, isso tudo vai refletir na minha alegria também e na minha honra. Se ela está ferida, ou se eu a ferir, eu estou ferindo a mim mesmo. Porque quando ela sangra, eu sangro. A igreja, ou na igreja, nós temos que ter esse pensamento também. Paulo está levando os irmãos a pensar, você já pensou na importância, no valor do seu irmão, da sua irmã, para você? Então, se ela é importante, se ele é importante, você não deve apenas criticá-lo, não deve apenas apontar os seus erros, não deve apenas feri-lo, quem sabe com as suas palavras, com as suas exigências, com o seu desejo de ser servido sempre, porque nós temos o desejo de ser sempre bem servidos, mas você deve olhar para eles como alguém que precisa receber o seu cuidado, porque nós precisamos uns dos outros. Se eu estou enfermo, se eu estou triste, estou sendo abalado, ferido, por alguma situação, por algumas circunstâncias, é preciso que eu receba cuidado daqueles que Deus levantou como meus irmãos, como minhas irmãs de fé. E alguns que eram de Pedro, às vezes diziam àqueles que eram de Apolo, não preciso de vós. E aqueles que eram de Apolo, diziam àqueles que se diziam ser de Cristo, nós não precisamos de vocês. E a comunhão fraterna não é praticada, porque o interesse de cuidar um do outro não existe. Nós queremos cuidar de nós. Nós queremos aquilo que é bom para nós. Nós queremos aquele projeto que atende à nossa vontade, o nosso querer, o nosso propósito. Nós queremos daquele jeito que a gente acha que é o melhor. Quando já fizemos as nossas avaliações. Olha, mas há uma diversidade de pensamentos, há uma diversidade de gente, há uma diversidade de gosto, há uma diversidade de maneira de se fazer, e há um Deus que está conduzindo todas as coisas. O que eu não posso deixar de fazer é cuidar de você naquilo que eu posso cuidar. Cuidamos, por quê? Porque precisamos uns dos outros. Cuidamos, porque assim nós suprimos as necessidades uns dos outros. Aquilo que eu não tenho, você tem. Eu não toco nenhum instrumento musical. Já tentei, não deu certo, não é meu dom. Mas eu tenho aqui muitos irmãos e irmãs que fazem isso para nós. Que nos conduzem tão bem nos instrumentos, que nos conduzem tão bem nas vozes, que nos conduzem tão bem no tempo da adoração, que estão fazendo um trabalho que eu não poderia fazer. Há irmãs, há irmãos que intercedem por nós, que intercedem pelos enfermos, que visitam uma pessoa para animá-la e para levar um encorajamento no momento da sua dor, no momento da sua aflição. Mas nem todos têm a facilidade para visitar pessoas e encorajá-las e fortalecê-las com a sua presença. Às vezes alguns, quando vão no propósito de fazer, pode ser que a derrubem mais. Fala tanta bobagem, conta tanta história, né? Ah, eu vi fulano com uma doença, com uma tocinha igual essa aí, mas o fim foi a morte mesmo, não teve jeito não. Então você vai lá para animar a pessoa desse jeito. Mas tem gente que tem dom para animar. Tem gente que tem dom para entregar folheto, para evangelizar a pessoa na rua. Tem facilidade para começar um assunto e inserir o nome de Cristo e a graça de Deus em Cristo com essas pessoas. Mas nem todos os membros da igreja têm essa facilidade. Mas tem aquele que tem o dom de cantar e canta aqui no coral, e aquela mensagem vai chegar para o coração e vai edificar a vida. Mas são dons diferentes, funções diferentes, tarefas diferentes, que são exercidas. Então, eu tenho que cuidar bem desse meu irmão, dessa minha irmãzinha, que faz isso.
para que ela continue fazendo. E eu veja a minha necessidade suprida naquilo que ele faz e eu não sou capaz de fazer. Na tarefa que ela realiza e que eu não poderia realizar tão bem. Eu cuido dele, eu cuido dela, porque eu sei que de fato nós precisamos uns dos outros, e eu sei o quê? Que ele precisa de mim. Ele tem necessidades, como eu tenho também. Qual a pessoa que não precisa de um dia uma palavra de encorajamento? Qual a pessoa que não precisa de um dia de uma oração, né, para rogar a intercessão de Deus, os cuidados de Deus para a sua vida? Às vezes as coisas estão tão difíceis que ela nem consegue orar. Está desanimada. Está tomada por um turbulhão de problemas. Mas tem a sua prece para interceder. E o Senhor é aquele que ouve a nossa prece, e através da nossa oração visita os nossos irmãos, as nossas irmãs, né, nas suas necessidades, e os ajuda e os socorre. Cuidamos, porque participamos da vida uns dos outros. Será que participamos mesmo? Às vezes nós nos encontramos aqui, nós adoramos a Deus aqui, nós saímos do portão da igreja, cada um por si e Deus por todos. Paulo está dizendo, está chamando a atenção, olha, o que você pode fazer a mais, fora do culto, fora do ambiente de igreja, fora das atividades da igreja, de SAF, de UPH, de coral, de crianças, que pode abençoar ainda mais a vida do seu irmão, da sua irmã, que pode mostrar que de fato você quer participar da vida dele, da vida dela. Nós estamos vivendo na igreja Dia Carvalho, daqui a pouco nós vamos orar. Vamos nos lembrar de interceder a Deus por essa igreja querida. Essa igreja é aqui na Grande São Paulo. Nós temos um amigo que muito querido, irmão em Cristo, que nos acompanha em algumas ações do trabalho da Igreja Presbiteriana no Estado de São Paulo, presbítero que foi presidente do Sínodo Leste de São Paulo, da onde surgiu o nosso Sínodo Leste, Vale do Paraíba, presbítero Paulo Prieto, presbítero Joanci, eu sei que conhece, não sei se o Fábio e a Edmeia conheceu, mas eles vão sempre nos congressos da APECOM também. Sexta-feira agora iam descendo para o litoral, foram interceptados por um carro de bandidos, eles sequestraram o Paulinho e a esposa, a Berenice. A polícia partiu, e eles partiram em fuga. Eles bateram o carro, a Berenice faleceu, o Paulinho quebrou um braço, 2 pernas, está bem esfoliado, fez bastante cirurgias, está no hospital, já ficou entubado por um tempo, aqui em São Paulo. São irmãos nossos da Igreja Presbiteriana E Carvalho, que chama, a igreja deles. Estamos orando por eles, estamos orando pela família, em razão das perdas, das dores, das lutas. Houve o velório, houve o sepultamento da Berenice. Hoje pela manhã, o irmão diácono foi abrir o templo lá, na E Carvalho. Ele abriu o templo, estava cuidando das coisas para a chegada dos irmãos da igreja. Teve um infarto fulminante, morreu à porta da igreja. Irmãos nossos que estão sofrendo com luto, estão sofrendo com as perdas, estão sofrendo com a dor. Perdas diferentes, mas que promovem dor no coração daqueles irmãos, que gera aquela necessidade de cuidar um com o outro, de participar da vida uns dos outros, no momento de chorar com os que choram e de sorrir, de se alegrar com aqueles que se alegram. É a consciência de igreja que promove comunhão fraterna, que faz com que eu viva aquilo que o meu irmão vive, que eu participe da necessidade que ele tem e ele da minha, e que eu possa de alguma forma ser um instrumento de Deus para ajudá-lo, para socorrê-lo, para animá-lo, no projeto, no propósito que Deus tem com a sua vida, no exercício da fé e no cumprimento da missão, como discípulo ou discípulo de Cristo. Cuidando uns dos outros. A verdade, irmãos, é que a agenda nossa é muito corrida, as tarefas são diárias, são múltiplas, e às vezes a gente só fica cuidando da gente mesmo. E se esquece que o outro precisa de uma mensagem, de um abraço, de um sorriso, de uma visita, de uma oração, de um cuidado especial, que eu posso fazer, se eu me dispor, né, e se eu entender que de fato nós somos membros uns dos outros, e precisamos cuidar bem uns dos outros. Paulo escreve porque ele está vendo em Corinto as pessoas cuidando de si mesmas, as pessoas interessadas naquilo que lhe é de interesse, de vontade, de gosto, porque elas são diferentes, porque elas têm vida diferente, porque elas têm propósitos diferentes,
porque elas estão em patamares diferentes na sociedade. Um é escravo, o outro é livre. Um é grego, o outro é judeu, é gentio. Um é gentio, um é romano, cidadão romano, com o império romano, dominando todo mundo, subjugando todo mundo. Mas todos são filhos da mesma graça, são servos do mesmo Deus, estão ligados ao mesmo corpo, que tem como cabeça Cristo Jesus, e precisavam estar atentos, alertas para a necessidade uns dos outros, para cuidar, suprindo as necessidades e participando da vida uns dos outros. Bem cuidados, cuidando, oferecendo o seu melhor. Deus, quando resolveu cuidar da minha vida, quando Ele pensou em me assistir, em me socorrer, trazendo perdão pelo meu pecado, trazendo purificação para a minha alma, Ele não mediu esforço para fazer isso, Ele deu o seu melhor, Ele deu o seu Filho. Jesus, quando veio, deixou a sua glória, assumiu forma humana, padeceu as dores que um ser humano padece, veio, deu o seu corpo, verteu o seu sangue, não poupou uma gota dele, derramou todo o seu sangue na cruz do Calvário, para fazer de nós filhos de Deus, herdeiros do seu reino. Mas às vezes quando nós pensamos como igreja, nas tarefas que temos para realizar, para cumprir o propósito de Deus na seara, onde Ele nos inseriu, como membros e partes do reino de Deus, do reino eterno do Senhor, nós não damos o nosso melhor. Às vezes nós oferecemos as nossas sobras. E quando pensamos que temos que cuidar dos nossos irmãos, nós primeiro ficamos pensando no que é o melhor para nós, nesse cuidado que a gente pode oferecer. De que maneira eu vou me sacrificar menos? De que maneira eu vou sentir menos? De que maneira eu vou sofrer menos? De que maneira eu vou perder menos? Para que eu possa cuidar desse irmão. Você pode pensar nessas coisas todas, mas você não pode deixar de cuidar, mesmo que isso exija de você, quem sabe, sacrifício, empenho, uma mexida na agenda, se você deseja oferecer o seu melhor, como Deus ofereceu por nós em Cristo. Porque Ele não fez uma obra pequena, Ele fez uma obra grande. Ele não fez uma obra em parte, Ele fez uma obra completa. Ele nos perdoou de todo o pecado. Ele nos tornou seus filhos, Ele nos tornou herdeiros do seu reino. Ele preparou uma vida eterna. E Ele nos inseriu nessa vida desde o momento que a gente crê, desde o momento que a gente confia nele e o busca. E aí somos desafiados a cuidar uns dos outros. Comunhão é a unidade na diversidade. Diversidade de pessoas, mas unidos, juntos, próximos. Reconhecendo o valor de cada um, membros uns dos outros. E uns para com os outros. Né? Ajudando, sofrendo, colhendo, vivendo, sorrindo juntos, compartilhando coisas boas, momentos fáceis e difíceis. Cuidado que não pode acontecer num dia. Eu já cuidei hoje, então para mim está bom. É um cuidado contínuo de todo dia. Paulo vai dizer que a comunhão precisa ser promovida. A comunhão precisa existir e precisa ser promovida na vida dos meus irmãos, na minha vida, todo dia. Todo dia eu tenho que pensar o que Deus quer fazer comigo, o que Deus quer fazer através de mim, o que Deus quer fazer na igreja, que eu possa participar, o que Deus quer fazer na vida dos meus irmãos, que estão perto, que estão longe, que pode ter a minha cooperação. É o cuidado contínuo, para que o corpo continue saudável, e para aqueles que estão enfermos possam se recuperar, e para aqueles que estão tristes possam se alegrar, e para aqueles que estão com necessidade possam vê-las supridas, e para aqueles que estão agora desanimados possam ser animados, e aqueles que estão passando por lutas possam passar, possam transpor os obstáculos, possam chegar lá na frente, possam ver o deserto se transformar em manancial, porque ele teve pessoas à sua volta que os ajudou no tempo da sequidão de estio. Porque cada membro do corpo entendeu o que é comunhão, o que é viver como membros de um corpo só. E qual que é o valor que o meu irmão tem para mim e eu para ele. E o quanto é importante nós cuidarmos uns dos outros, para mantermos a nossa produtividade, a nossa efetividade naquilo que Deus espera de cada um de nós. Nós vamos orar, queridos. Somos desafiados por Deus e Deus é aquele que sempre nos conduz.
na ação do seu espírito, no querer da sua vontade, a qual não pode ser frustrada. Vamos pensar na nossa vida como membro do corpo. Vamos pensar em como anda a nossa saúde. Vamos pensar nos nossos dons, nas nossas virtudes. Em razão daquilo que recebemos de Deus, o que podemos fazer pelo seu reino? Que não temos feito, que temos negligenciado. Aquele que sabe que pode fazer o bem e não faz, já está pecando também. Quanta coisa Deus pode te usar, quanto mais Deus pode fazer na sua vida e através dela em favor do seu reino. E às vezes não tem sido feito. Porque eu sou um membro saudável, eu sou um membro ativo, eu sou um membro importante, eu tenho virtudes, eu tenho capacidade. Mas eu não tenho me disposto para fazer. Mas é o tempo também de você pensar naquilo que tem te distanciado uns dos outros. Tem sido a grande luta, o grande problema, a grande dificuldade, na diferença que temos, porque somos diferentes. E rogar ao Senhor que nos ajude a derrubar esses muros aí, para nos aproximarmos, para nos achegarmos mais. Porque quando nós nos achegamos mais, nós cuidamos mais, somos melhores cuidados. Quando nos aproximamos das pessoas, podemos vê-las sorrir e podemos vê-las chorar. Mas se mantermos distantes, não só não vamos ter como perceber isso, como eles também não vão perceber a nossa dor. Vamos orar para que Deus nos abençoe no cuidado uns com os outros, para que a igreja caminhe de forma eficaz, exercendo bem a sua função, vivendo como bons discípulos, como servos bons, servas fiéis, que sabem expressar a sua fidelidade no pouco e que há de ser recompensados por Deus no muito que Ele reserva a dar para aqueles que vão herdar o seu reino, entrando no gozo do Senhor.